Olá, queridos alunos, queridas alunas. Nós da ELTZ Concursos, essa equipe continua aqui trabalhando para poder ajudar vocês nessa preparação para os concursos, para a próxima prova, mesmo à distância, mesmo no nosso isolamento social, seguindo aí as orientações das autoridades competentes. A gente tem pensado em diversas formas de continuar ajudando vocês. Em breve, né, espero assim que em breve a gente esteja junto, esteja presencialmente, tirando dúvidas, continuando os nossos estudos, mas aproveitemos aí esse período de isolamento para que a gente continue estudando, continue se preparando e podem contar com a gente para isso. Para quem ainda não tive a oportunidade de conhecer ou de me conhecer, eu sou a Tatiana, professora da equipe LTZ Concursos. Continuo aí os trabalhos junto a vocês de preparação. Estamos há mais de 7 anos no mercado com os cursos preparatórios para concurso, e a nossa tarefa agora é continuar ajudando vocês nessa empreitada, né, nesse desafio aí do concurso. Hoje falar um pouquinho para vocês sobre legislação, especificamente sobre a legislação educacional. Tenho certeza que a professora Letícia trouxe já para vocês e vai continuar trazendo ótimas dicas sobre os mapas mentais, sobre os mapas conceituais. Então hoje é dia de você assistir a aula, depois preparar o seu mapa conceitual, o seu mapa mental sobre a legislação educacional. Ok? Vamos lá, vamos seguindo então para a aula. Então sempre me perguntam, nossa, Tatiana, estudar legislação educacional é uma coisa muito difícil, eu tenho muita dificuldade. É sempre importante lembrar que pra gente, quanto mais a gente estuda a legislação, quanto mais a gente consulta a legislação, mais ela vai dando, a gente vai fazendo sentido, vai fazendo relações com o que a gente vive, porque a gente vive a legislação, né? A gente está praticando no nosso dia a dia, seguindo normas, regras para a conduta da vida em sociedade, para o bem-estar comum. Então a gente vive ela, né? A gente precisa ir encontrando aí esses sentidos, essas relações para ficar mais fácil quando a gente vai se preparar para uma prova, quando a gente vai vivenciar um exame, como fazer essas relações e ir lembrando o que a gente estudou. Então é uma dica importante a gente entender que ela está no nosso dia a dia, que ela serve para normatizar as nossas condutas na vida coletiva, na vida em sociedade. Então, isso é muito importante que fique claro, né? Então, elas vão regulando a nossa vida em diversos aspectos. Então, se a gente for pensar em lei, né, a gente tem leis para diversos assuntos específicos. A gente tem uma legislação esportiva, a gente tem uma legislação penal e a gente tem uma legislação educacional que organiza, né, os sistemas de ensino, o funcionamento desses sistemas no Brasil todo, né, do Iapoque ao Chuí, agora eu estou falando para vocês, e funciona também tanto os serviços educacionais públicos como os privados. Então a gente tem uma normatização para todo tipo de instituição de ensino, para os sistemas de ensino brasileiros. Isso significa que a gente tem uma legislação, né, que é específica, que é geral, para falar sobre educação no Brasil, tá? Então, se a gente for pensar na história da educação no Brasil, essa legislação ela vai se desenvolvendo e ela vai regulamentando e ela vai caracterizando um sistema nacional brasileiro de educação, ok? A gente vai falar, então, de legislação em diferentes esferas. Nossa, Tatiana, o que é isso? A gente tem, então, no âmbito da legislação educacional, a esfera federal, a esfera estadual e a municipal. Especificamente neste concurso, a gente vai estudar muitas das legislações do edital, da bibliografia solicitada na esfera federal, que vai normatizar, né, de forma total a educação no Brasil, mas também a legislação municipal, né, porque há uma bibliografia grande referente ao sistema municipal de educação deste concurso. Então vamos ficar atento que a gente vai trabalhar aí nos dois âmbitos, né, nas esferas federais e municipais. Mas a gente tem... Eu gosto de trazer um exemplo para os meus alunos e até para a gente ir pensando nesses mapas mentais,
Quando a gente vai falar de legislação, eu gosto de trazer a figura de uma casa, né? E para a gente ir fazendo a relação, entendendo como que funciona, como se articula a legislação. Se a gente pensar numa casa, uma casa ela tem a fundação dela, ela tem as paredes e ela tem o telhado, né? Se a gente for pensar numa parte onde a gente inicia a construção de uma casa, é sempre pela fundação, né? Sempre pelo alicerce, para aquilo que vai dar a base para toda a estrutura da casa posteriormente. Então, se a gente for pensar na legislação nacional, a gente vai pensar nesse alicerce, nessa estrutura que vai depois conseguir aguentar, né, que vai conseguir suportar toda a estrutura da casa, todas essas outras partes dessa casa. Então, nós vamos começar falando dessa legislação federal bem grande, da Constituição Federal, no que tange à educação brasileira, como um alicerce dessa casa. Depois nós temos diversas outras leis, né, que vão complementando, vão normatizando o que a legislação da Constituição, né, nessa parte mais abrangente, vai falar, que são as paredes dessa casa, né? E no final a gente tem aí algumas leis muito específicas, até no âmbito mais municipal, mais de cada sistema, né, de educação, que é como se fosse o telhado que cobre essa casa. Então, como que faz com que a casa fique protegida e funcione bem para aquela família, para as pessoas que moram lá. Então, vamos fazer um paralelo aí com essa figura da casa, né, pensando aí numa metáfora, para a gente, no futuro, quando for vendo as diversas outras legislações, a gente ir entendendo como as coisas funcionam e se comportam, ok? Então já comecem aí no seu mapa, né, a pensar no seu mapa mental com essa figura. Quando eu falo de lei constitucional, quando eu falo da Constituição Federal, eu estou falando de uma lei grande, da Carta Magna do país, que vai tratar de todos os assuntos, né, que precisam regulamentar a vida em sociedade no nosso país, e uma parte importante, um capítulo importante dela é sobre a educação brasileira. Todas as alterações que são feitas aí na Constituição, que são necessárias, que as demandas sociais do mundo moderno, né, das nossas necessidades atuais requerem, né, a gente vai chamar de emendas constitucionais. Então, essa lei grande, né, as mudanças que podem acontecer são através de emendas constitucionais. E para elas acontecerem, nós temos uma série de critérios, né? Um número de votos, 2 turnos, tanto na Câmara como no Senado, aprovação presidencial. Então, a gente tem uma série de critérios que fazem com que as emendas constitucionais passem a valer, passem a modificar a nossa Constituição. E as cláusulas pétreas, né, que no artigo 60 da nossa Constituição, a gente consegue identificar quais são esses critérios e aquilo que não pode ser modificado na nossa Constituição, as cláusulas pétreas, né? Então, isso é importante da gente entender. Quando a gente falar de educação, se houver alguma alteração na Constituição sobre a educação nacional, ela vai ser através de emenda constitucional. Nós temos as leis complementares, então a gente começa a subir as paredes dessa casa, né, que são leis específicas da educação, no nosso caso aqui nós estamos estudando sobre educação. Então as leis complementares, elas vão tratar de diversos assuntos, né? Ora sobre uma questão de currículo, ora sobre a questão de número de horas e dias letivos. Então a gente tem aí algumas leis complementares, algumas leis mais específicas sobre um determinado assunto para a educação. E a gente pode dizer que ainda no alicerce da nossa casa, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa LDB, que também vai servir como se fosse, né, muito entre aspas, aí, mas é como se fosse a nossa Constituição da educação brasileira. Ela é uma lei muito grande, ela tenta normatizar coisas grandes do sistema que depois requerem leis complementares, né? Ou por cada sistema, ou o próprio sistema, o governo federal precisa regulamentar isso no âmbito do Brasil todo, mas que às vezes exigem algumas leis complementares, ok? Vamos falar também que a gente, na questão da legislação, principalmente na educacional, a gente tem ainda outras normatizações.
Na própria bibliografia do concurso, vocês vão ver, a gente tem uma hora resoluções, pareceres, a gente pode ter deliberações a serem estudadas, então são leis que vão aí, né, dando a estrutura da casa, né, a porta, a janela, vão dando cara para essa casa, que são pareceres, e geralmente o parecer, ele é uma análise técnica, é um grupo que senta sobre um determinado assunto e vai dizer como eles veem tecnicamente esse assunto, como tecnicamente precisa ser organizado ou normatizado este assunto na educação. Geralmente, depois do parecer, nós temos, então, alguma resolução. Então, muito normal a gente vê em bibliografia de concurso um parecer com um determinado número e a resolução com outro número. Isso é muito comum, porque primeiro os pareceristas criam uma análise técnica de um determinado assunto e depois a gente tem aí uma normatização através de um ato do legislativo, né? Então, um grupo de legislativo ou vereadores ou deputados, tanto estaduais como federais, ou até senadores, que vão legislar sobre um determinado parecer. E aí, a diferença, então, entre a resolução e o decreto é que um vem do Poder Legislativo e outro do Executivo. Nós temos ainda as portarias, né, que são abrangências bem específicas sobre um determinado assunto, está num contexto aí de normatizar ou publicações, portarias, nomeações, para que tal ação possa acontecer. Então, as portarias, elas também vêm aí de departamentos de demanda do executivo, para que possa nomear ou autorizar ou criar alguma punição em relação a algum assunto. Então, essas são, né, as principais legislações e a forma como elas se organizam que geralmente cabem num edital. Vou falar agora rapidamente hoje para vocês de alguns principais marcos legais da legislação brasileira. Então, a gente tem em 88 a Constituição Federal, que entre diversos assuntos vai regulamentar, vai dizer que nós temos um sistema nacional, um sistema brasileiro de educação e vai criar algumas normas gerais, né? Vai falar de princípios e alguns deveres de forma geral para o Brasil. Em 1990, nós temos, então, a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que aí vai tratar especificamente de um público, vai dizer para a sociedade, né, que a criança e o adolescente são públicos específicos, possuem peculiaridades do desenvolvimento humano e, por isso, precisam ter alguns direitos garantidos. São portadores, são cidadãos de direitos e quem vai fazer vez e voz para eles é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 1996, a gente tem aí a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a nossa Constituição enquanto educadores, né? Ela que rege o nosso trabalho, ela que organiza a nossa vida dentro da escola brasileira. Muito vista também nos concursos, pode aparecer nas perguntas, a sigla LDB-EM, porque hoje se fala Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, tanto faz na pergunta TLDB como LDB-EM, o E e o N também estão dizendo sobre a mesma lei, a Lei 9.394 de 1996. Em 2001, nós tivemos o primeiro Plano Nacional de Educação, que teve vigência até 2011. Em 2010, nós tivemos aí as diretrizes educacionais gerais para toda a educação básica e depois as específicas, né? Educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Tivemos em 2014 a aprovação do Plano Nacional de Educação, nosso segundo Plano Nacional de Educação, um pouco atrasado, né? O primeiro foi até 2011, o outro demorou um pouquinho para ser elaborado, formulado. Então, em 2014, a gente tem esse segundo Plano Nacional que está em vigência ainda até 2024. E em 2017, a gente tem aí a promulgação da Base Nacional Comum Curricular. Falando um pouquinho, então, de Constituição, hoje, pegando só o capítulo 3, a seção 1, está especificamente ligada aos 10 artigos que nós estamos falando da organização da nossa educação brasileira. A gente tem aí
algum material de estudo importante para depois caminhar para o estudo da LDB. Então é importante a gente começar do estudo da Constituição Federal, do artigo 205 ao 214, para depois caminhar para a LDB, porque quando a gente entende de forma ampla, eles se repetem muitas vezes, né, na LDB, mas na LDB a gente vai ter outros troncos, né? Vamos pensar numa árvore agora no nosso mapa mental. Se a gente tem uma árvore, a gente tem aquela raiz grande, uma árvore com uma raiz bem grande, que é a nossa Constituição Federal, e a gente vai na questão da educação, seguindo para o tronco, que depois vai ser a nossa LDB. Então, a Constituição ela vai trazer alguns assuntos que na LDB se repetem, mas é importante a gente entender como a Constituição já começa a organizar e objetivar a educação nacional. Logo de cara, a gente vai falar de objetivo de educação no Brasil, que acontece, né, um direito para todos e todas, é dever do Estado, da família e deve ser promovida e incentivada com a colaboração de toda a sociedade. Então é isso que a Constituição prega sobre a educação, e que tem o objetivo do pleno desenvolvimento da pessoa, da educação ainda, né, para o trabalho. Isso a educação ainda traz como um objetivo importante, né, no Brasil, e o exercício da cidadania. Então a gente tem o desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a questão da qualificação para o trabalho. A questão do exercício para a cidadania é muito importante, né? Isso ser incorporado na nossa Constituição enquanto objetivo de educação, porque a gente está falando aí de uma perspectiva de educação integral. E aí eu não estou falando de tempo, eu estou falando de qualificar a pessoa integralmente, em diversas linguagens, através de um currículo muito diversificado, né? Então, a gente não está falando mais só da questão cognitiva, a gente está falando de um desenvolvimento global. Traz também, já lá no artigo 206, alguns princípios, e isso é muito importante. A LDB vai repetir novamente, mas é importante já interiorizar, né? Um princípio básico, né, que a gente precisa focar, precisa entender que a lei traz, é a questão do acesso e permanência na escola. Quando eu falo de acesso, eu estou falando de matrícula, de garantir que todas as crianças, todos os jovens e todos os adultos tenham acesso à escolaridade, à escolarização, ter a garantia de vaga e a matrícula efetuada. A permanência são, né, diversas situações dentro da escola que garante que este aluno esteja frequentando a escola, esteja tendo sucesso no seu desenvolvimento e nas suas aprendizagens. Então, acesso e permanência é um princípio básico lá desde a Constituição em relação à educação. Temos vários outros princípios, mas tão importante quanto, né? A liberdade de aprender, de pesquisar, da arte, do saber, de divulgar o pensamento. Temos o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? As mais diferentes e diversas concepções que existem nas escolas públicas e privadas do nosso país. Também muito forte o princípio da gratuidade do ensino nas escolas públicas, nos estabelecimentos públicos de ensino, e a valorização da educação escolar, né? Então a valorização dos profissionais da educação, né, que trabalham com a educação no nosso país. A questão da gestão democrática nos nos estabelecimentos de ensino público, nos sistemas públicos de ensino, seja ele municipal, estadual. A garantia de padrão de qualidade, e aí eu trago forte, porque enquanto princípio na legislação, em qualquer questão de concurso, se a questão, o enunciado da questão for sobre, se a gente estiver falando da LDB, da Constituição Federal, enquanto princípio, a alternativa que vocês devem buscar é sempre a alternativa da garantia de padrão de qualidade sem a palavra mínimo. E por que isso traz confusão? Porque quando a gente vai lá para o 208, quando a gente vai começar a falar de dever, né, do Estado frente à educação brasileira, aí sim nós temos o item, o padrão mínimo, não é nem garantia, é padrão mínimo de qualidade, enquanto dever. Mas enquanto princípio, qualquer questão no enunciado, olhe para o enunciado da questão, independente
do que estiver falando aí de legislação ou Constituição ou LDB, se tiver a palavra princípio, tratando-se de princípio da educação, nós estamos falando de padrão de qualidade e não padrão mínimo. Anote isso no seu mapa mental, que isso é muito importante. Estamos falando também enquanto princípio do piso profissional nacional para os profissionais da educação, como eu falei, que se tornou lei a partir de 2011 no nosso país. Como a gente vai lá para o 208, quando eu falei o artigo 208, a gente vai falar de organização da educação brasileira, de dever do Estado. E aí eu não estou falando mais de garantia de padrão de qualidade, eu vou falar que deve-se ter um mínimo de qualidade, tá? Um mínimo de padrão de qualidade. Antes de falar do mínimo de padrão de qualidade, quero dizer que neste artigo, olhem para o artigo 208, que é muito importante a gente entender como a educação vem se organizando. Nós tivemos diversas mudanças, né, principalmente na educação básica, em relação à obrigatoriedade do ensino. Então, neste artigo, as questões de concurso estão vindo muito atreladas à questão das idades, né, de obrigatoriedade do ensino. Então, hoje nós temos dos 4 aos 17 anos a obrigatoriedade de ensino. Quem está, né, que tipo de ensino está nós temos essa faixa etária? Então, 4 e 5 anos nós temos a pré-escola, né? A partir dos 6 anos nós temos o ensino fundamental e depois, posteriormente, o ensino médio. Então, nós temos uma faixa dos 4 aos 17 anos que compõe a educação básica e que é organizada como obrigatória. Olhem para essa questão da obrigatoriedade. Eu trouxe hoje para vocês, para a gente praticar um pouco, para a gente estudar um pouco, uma pergunta recente, um concurso bem recente, onde tivemos essa questão, 2018, o concurso. A questão é a seguinte: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto, prestem atenção no enunciado, né? Aqui a pergunta está se referindo àquilo que não deve ser assegurado pelo Estado para a criança e o adolescente, aquilo que está incorreto. A questão, nós vamos procurar a alternativa incorreta agora. A palavra exceto está me dando esse direcionamento. Na alternativa A, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Ok, tanto na Constituição como na LDB nós veremos que é dever do Estado, né, do poder público, assegurar isso. B, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Sim, nós temos aí a questão de aumentar o nível de escolarização de crianças e jovens no Brasil. Então, nós temos a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Ele já está, inclusive, na etapa da educação obrigatória. Lembre-se, é dos 4 aos 17 anos a obrigatoriedade de ensino. Alternativa C, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Sim, a lei traz isso como uma organização, como dever da organização do Estado, assegurar que esse atendimento educacional especializado possa ocorrer preferencialmente, não é exclusivamente, aí é pegadinha. A palavra correta, o termo correto é preferencialmente na rede regular de ensino. Alternativa D, atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Olha que sutil na questão, a questão da idade não está aparecendo nem com números, está na escrita 0 a 6 anos de idade, porque como recentemente, né, de 2014 para cá, a gente tem essa reorganização das etapas de educação básica obrigatórias e as idades passam a ser de 4 a 17 anos, há muitas pessoas, há muitos candidatos que não se atentam a isso, a questão da idade e a etapa, né, o nível aí de escolaridade que se encaixa. Então, quando eu tenho atendimento em creche e pré-escola, muita gente pensa naquilo que viveu enquanto aluno. Eu estudei até 6 anos na pré-escola, então ok, está certo, não deve ser essa a alternativa incorreta.
né? O exceto não se refere a isso, se refere. Nós estamos falando agora de uma reorganização onde nós temos atendimento em creche e pré-escola até 5 anos de idade. A partir de 6 anos, nós já estamos falando de ensino fundamental. A última alternativa, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Ok, corretíssimo, é dever assegurar isso mesmo pelo Estado, pelo poder público, né, em relação à criança e ao adolescente. Então, a alternativa que me traz o exceto, que está incorreta, é a que vai falar da organização do atendimento de creche e pré-escola com a idade incorreta. Né? Se tivesse aqui a alternativa atendimento em creche pré-escola, as crianças de 0 a 5 anos de idade, não poderia considerar essa alternativa. Mas como está falando de 0 a 6 anos de idade, é esta alternativa que traz o exceto à lei. A lei não fala até 6 anos, a lei vai falar até 5 anos de idade. Então, a alternativa que eu preciso assinalar no dia da prova, que está trazendo o que é exceto, o que a lei não trata, é a idade de 0 a 6 anos, é de 0 a 5 anos de idade. Então, nesse caso, seria a alternativa D. Retome o seu estudo, volta nessa questão, assiste de novo a aula, prepara o seu mapa mental. Daqui a pouco a gente tem mais dicas e espero que logo presencialmente, ok?